Saudações, sou Jaya Dwaita e meu objetivo é aproximar você do conhecimento que poderá te levar para perto de sua maior meta, do seu maior objetivo e dos valores significativos em sua vida. E nesta nova temporada nós estudaremos o Ashtanga Yoga de Patanjali, onde falaremos em detalhes os 8 degraus do processo de yoga segundo a visão clássica dada por Patanjali. Neste episódio vamos falar sobre Dhyana. Dhyana, conceito de meditação presente no Ashtanga Yoga. É importante eu ressaltar a vocês também que o conceito e praticamente todos os fundamentos do Ashtanga Yoga, eles não surgiram em Patanjali, mas estão presentes em antigas escrituras, principalmente no Srimad Bhagavatam, onde temos todo o relato original deste conhecimento como apresentado então em suas raízes, em sua tradição histórica dada por Kapila Deva. E neste contexto antigo também nós vemos ressaltado o conceito de meditação de uma maneira muito direta ao que se convencionou. Basicamente, quando o yogi se mantém por longo período num estado mental de concentração focado na superalma, quer dizer, o conceito de onipresença do Supremo, compreende-se que esse yogi então alcançou a meditação. Então é o que o próprio Patanjali dá como ideia de que a meditação ela ocorre quando há uma continuidade da concentração, é a concentração em algo específico, em algo determinado, e este algo determinado é a superalma, ou como Patanjali define, Ishvara. A meditação então significa concentrar a mente e focar a consciência no aspecto pessoal do Supremo, no aspecto pessoal de Ishvara. Não há possibilidade de meditação numa condição vazia, numa meditação no vazio ou no aspecto impessoal da verdade absoluta. Isto significa que termos uma concentração em algo que não tenha uma definição pessoal ou uma definição que caracterize este objeto de meditação, naturalmente torna a meditação mais difícil. Segundo as escrituras, como eu disse, o Bhagavatam e também o Bhagavad Gita, Dhyana está entre os processos necessários para a autorrealização. É a etapa final do Ashtanga Yoga. Nela se prepara a maior realização interior do yogi, que ocorrerá depois da meditação, que é o que nós definimos como Samadhi. No próprio Srimad Bhagavatam nós temos uma definição Purusha Purushan Vrajet. A entidade viva se encontrará com a Suprema Personalidade, face a face. Isso está no terceiro canto, verso 35 do capítulo 29. Também está dito no Bhagavad Gita, no capítulo 18, entre os versos 51 e 53, a tradução deste trecho é que, tendo controlado a fala, controlado o corpo e controlado a mente, e mantendo-se sempre absorto em transe espiritual e abrigando-se no desapego, tudo isto é dado em Yata Vrakaya Manasa Dhyana Yoga Nityan Vairagyan Samuparshritaha. Entre outros fatores, o que ocorre? Capacita-se para a autorrealização. E a autorrealização, nesse conceito, é dado por Brahma Bhuyaya Kalpate. Os 3 últimos degraus, introspecção, concentração e meditação, Pratyahara, Dharana e Dhyana. Os 3 estão intimamente ligados, eles estão integrados. A meditação depende da concentração e da restrição dos sentidos. Quer dizer que não ocorre, é muito mais difícil termos uma introspecção se nós não tivermos o controle respiratório, que consequentemente promoverá então uma melhor concentração. E sem a concentração dificilmente conseguimos ingressar de forma definitiva na meditação. Os 3 caminham juntos e dependem consequentemente dos degraus anteriores, desde Yama e Niyama. E todos essas diferentes categorias da prática, elas estão então promovendo a elevação da consciência até o Samadhi, que é o último degrau que veremos no próximo episódio.
Ainda assim, não seria demais dizer que elas precedem a absorção completa da consciência individual, a Jivatma, na superconsciência, o Paramatma. Isto é mesmo definido por Patanjali, no terceiro capítulo, Sutra 2, Tatra Pratyaya Kata Nata Dhyanan. A contínua contemplação do objeto de concentração é meditação. Então nós vemos que ele dá uma definição muito sintética, muito direta do que é a meditação. É a contínua contemplação, a contínua concentração. O Vedanta apresenta o método de meditação de maneira bem clara. Brahmeti Paramatmeti Bhagavan Iti Sabdyate. A meta é a verdade absoluta, Brahmeti Paramatmeti. E esta meta absoluta é Vedaischa Sarvaiya Hannevavedyo. Ela possui três aspectos: o impessoal, que é o Brahman, o localizado, que é o Paramatma, e o pessoal, que é Bhagavan. Por isso, meditar no aspecto impessoal da verdade absoluta é muito difícil e pouco garantido. E verdade absoluta aqui entendendo como uma verdade que ela é única, e não no sentido conceitual ocidental, filosófico ocidental, porque a verdade absoluta aqui está no seu aspecto de original, aquilo que cria, aquilo que mantém, aquilo que estrutura tudo o que existe, em todos os seus aspectos. E nesse aspecto da verdade absoluta, na qual nós meditamos como Bhagavan, que é a pessoa suprema, podemos correr o risco ainda de dispersar a concentração e sair da meditação. Quer dizer, se nós não tivermos um foco em Bhagavan, a pessoa suprema, nós podemos desviar o nosso foco nesse aspecto impessoal, que é chamado de Brahman. Mesmo no Bhagavad Gita, como já foi visto, encontramos informações sobre as dificuldades de meditar no aspecto impessoal, na energia do Supremo. Portanto, os hábeis yogis meditam no aspecto localizado da verdade absoluta, que se encontra no coração do yogi e de todos os demais seres vivos. Este é o motivo de interiorizar os sentidos e concentrar-se no objeto da busca. E é neste objeto agora presente de maneira intensa dentro de seu coração que o yogi irá colocar sua consciência e manter-se em meditação. Isto é dhyana ou bhakti. Naturalmente não é um processo simples, mas não deixa de ser também fácil. Ainda em dhyana, na meditação, está presente o controle da mente, que agora é facilitado pela própria meditação. Isto também é definido e esclarecido no próprio Sutra 7 do capítulo 3. Tatra dhyana jan anashayan. Esta mente livre de impressões materiais resulta da meditação. Ou seja, a meditação ela promoverá uma mente limpa, uma mente translúcida, uma mente que está livre das condições impostas pela natureza material. Também no Srimad Bhagavatam, Kapila Deva diz que a meta máxima do yoga se aproxima quando o yogi fiel executa a devoção amorosa e pura, Abhyasam, Shraddhayan Vita Maya Bhavena Satyena. E esta execução é simplesmente ouvir e entoar, cantar as glórias definidas da Suprema Personalidade, do Ser Supremo. Isto é dado como Matkata Shravanena-cha. Por se cantar e ouvir as glórias do Supremo, dhyana, a meditação, se torna fácil e simples, de forma prática, até mesmo para uma criança que, absorta por ouvir sobre o Senhor Hari, medita nele. Kapila Deva define dhyana quando diz que, imerso em serviço amoroso, o yogi visualiza o Senhor dentro de si. Dhyayat Chuda Bhavena Chetasa. Em ambas as situações temos presente a palavra Bhavena, que significa manter-se absorto, meditando e depositando o amor ao Supremo. Bhavena ainda não é a fase de amor puro pelo Supremo, por Ishvara. É a fase preliminar para este amor. E esse amor é alcançado através desta meditação, desse foco direcionado ao Supremo. Entretanto, para se desenvolver este amor preliminar é necessária a inabalável fé no processo de devoção que está presente no yoga. O Bhagavad Gita também confirma que, se mantendo refugiado no conhecimento a respeito da verdade absoluta, alcança-se o transcendental amor pelo Supremo.
Madbhavanagataha. Isso está no capítulo 4, verso 10. E este sentimento puro de amor é intrínseco ao ser vivo, faz parte do ser vivo, não é algo que é desenvolvido de forma externa ou por uma crença ou uma fé. Bhavena vem da mesma raiz bhava, que significa a natureza da alma espiritual. É algo já puro, algo natural, algo intrínseco à alma. Então, é da natureza do ser vivo servir ao Supremo com devoção amorosa, e isto confirma o propósito espiritual do yoga. No Srimad Bhagavatam dispõe de um conhecimento profundo sobre a verdade absoluta. Ele oferece informações precisas sobre os aspectos da pessoa suprema. Tais informações são fundamentais para o yogi que almeja sucesso no processo de yoga. Por exemplo, no terceiro canto, capítulo 28, do verso 12 ao verso 34, Kapila descreve a forma pessoal de Ishvara para que sua mãe, a Devahuti, isso historicamente ocorreu, pudesse meditar com devoção amorosa no Supremo. Fora estas, existem muitas outras descrições que não se encontram em nenhuma outra escritura autorizada. Por isso, o Srimad Bhagavatam também é conhecido como Bhagavat Purana. Ele é um comentário sobre o Vedanta Sutra feito pelo próprio autor do Vedanta Sutra, Srila Vyasadeva. Assim, munido deste conhecimento sobre o Senhor e sobre o Supremo, e dedicando-se a servi-lo, o yogi pode chegar ao estágio último do Astanga Yoga e, superando a mente, conectar-se com a superalma, com o Paramatma. Kapila Deva diz também no Bhagavatam, Dhyanena Nishvaran Gunam, que significa meditando na suprema divindade, no ser supremo, livra-se dos três modos do apego material. De qualquer maneira, meditação não é simplesmente fechar os olhos para o verdadeiro yogi. Meditação pura é aquela que envolve todos os sentidos, ações, pensamentos, mente e inteligência. E isto se torna fácil quando se fixa a consciência no transcendental serviço amoroso ao Supremo, o que é definido como Bhakti, que é a fonte última de tudo, Aham Sarvasya Prabhava. Tudo repousa no Supremo. Aham Sarvasya, ele é o ser absoluto. Como se confirma no Vedanta Sutra, primeiro capítulo, verso 2. Janmadhyasya Yataha. A verdade absoluta é a fonte última de tudo. Esta compreensão leva ao verdadeiro propósito do yoga. É importante nós tentarmos entender que todas essas considerações que eu coloco aqui neste podcast, neste episódio, falando sobre dhyana, sobre a meditação, enfatiza-se muito o aspecto pessoal do Supremo, o ser supremo Ishvara, ou Paramatma, ou mesmo Bhagavan. E nesse aspecto não há nenhum tipo de relação, diríamos, religiosa ou algo baseado em crenças ou fé, mas uma visão totalmente baseada em teleologia, não é uma visão científica do sentido último da vida, da existência, de por que nós existimos, por que nós estamos aqui. E o yoga, como um processo de autorrealização e de autoaperfeiçoamento, ele tem como objetivo concluir este processo de visão científica do sentido da vida. Quer dizer, o yoga é um sistema científico de teleologia. E sendo então uma visão de sentido da vida, de sentido da existência, naturalmente nós temos que entender que existe um propósito do nosso existir. Assim como há uma causa original, há também uma finalidade original para a qual cada um de nós nos dirigimos. E este processo de se dirigir a algo supremo, a algo superior, e mesmo que nós não tenhamos esse conceito claro para nós ainda, tendo em vista que temos muitas deturpações em termos do que é Deus, de quem é Deus e para que a existência de um Deus, é óbvio que isso tudo, dentro da visão do yoga, é vista como algo de segundo plano, até porque não é um sistema religioso, teológico, o que realmente se evidencia no yoga. Então, por esse motivo, eu gostaria de deixar bem claro que toda a colocação feita aqui por mim neste episódio, referente tanto ao Bhagavatam quanto ao Bhagavad Gita e mesmo em relação ao Vedanta Sutra, todos eles se referindo a Bhagavan, a pessoa suprema, está se referindo num aspecto no qual a nossa relação com esse ser supremo, ela independe de qualquer tipo de crença, de qualquer visão religiosa, mas
como um princípio intrínseco que está em cada um de nós, enquanto seres espirituais, seres vivos, eternos. E por esse motivo, então, se entendermos desta forma, nós conseguiremos, independente, como eu disse, de nossas crenças, conseguirmos nos beneficiar deste conhecimento e levarmos este conhecimento para a nossa vida prática, e aí sim inserir esse tipo de conhecimento para um aprimoramento também da nossa fé, da nossa crença, da nossa religiosidade, quer qual seja ela. Porque isto é o yoga, e é para esse objetivo que o yoga visa, de integrar o nosso ser ao objetivo máximo da vida em relação ao nosso sentido de existir. Namaskar.